Boa noite, meus queridos irmãos. Mais uma vez, estamos aqui para mais uma palestra do Centro Espírita Centelha Divina. Antes, quero agradecer a todos que fizeram oração por minha irmã, Maria Terezinha Lemos de Alcântara, que desencarnou sábado, mas fico grato por todos que fizeram oração e continuo orando por ela e pelos seus 2 filhos e esposo, que também está hospitalizado. E além de pedir por eles, pedir por todos que estão nos hospitais, os nossos irmãos equivocados das cadeias, os irmãos nossos moradores de rua, os irmãos nossos, infelizmente, que estão nas cracolândias da vida, pedindo porque todos nós, independentes do que sejamos, somos filhos de Deus. Deus não olha o filho pela cor nem pelo estado social, olha só pela moral, mas todos os filhos, todos nós somos filhos desse mesmo Deus. Antes, porém, vamos ler um trecho do livro Espírito da Verdade, que é Letreiros Vivos. Letreiros Vivos, capítulo 17, item 3. Nas faixas mínimas da sua experiência cotidiana, surge o roteiro humano que você representa para os outros. Os traços de semblante pintam-lhe o clima interior. Os seus objetos de uso pessoal compõem o edifício da sua simplicidade. A ordem dos seus afazeres indica-lhe o grau de disciplina. O cumprimento de suas obrigações denuncia-lhe o valor da palavra empenhada. O teor da amizade dos seus vizinhos para com a sua pessoa qualifica a sua capacidade de se fazer entendido. O diapasão das suas palestras dá o tom da sua altura íntima. A segurança da sua opinião traduz a firmeza dos seus ideais. Os tecidos que lhe envolvem o corpo configuram-lhe o senso de naturalidade. As iguarias da sua mesa revelam-lhe o papel do estômago no mundo moral. A natureza do cuidado com o seu físico fala francamente de sua possível relação com a vaidade. O seu presente diz para todos o que você foi no passado e o que você será no porvir, com reduzidas possibilidades de erro. A uniformidade entre o movimento das suas ideias, dos seus conceitos, das suas ações, disseca à vista de todas as fibras de sua vontade. Todas as criaturas que lhe partilham a existência leem incessantemente os letreiros vivos que lhe estabelecem a verdadeira identidade nos panoramas da vida, respondendo-lhe às mensagens inarticuladas com aversão ou simplicidade, contentemente ou desagrado, conforme a sua plantação de bem ou de mal. Está aí a leitura para nossas reflexões. Tudo aquilo que fizer vai nos dizer quem somos, qual o nosso desejo e o que é que nós queremos de nossa vida. Então, meus queridos irmãos e amigos, estamos todos nós em plena transição planetária, que a maioria das pessoas imaginava que a transição planetária fosse só destruição. Não é destruição só. O que já acontece em um planeta quando está alçando um outro estágio é a modificação. Haverá sim destruição,
Haverá sim, porque tudo é destruído para recompor novamente. Mas que nós todos, a partir de agora, mudemos os nossos pensamentos em relação a tudo que vê diante dos nossos olhos e também ver dentro de cada um de nós a grandeza que é Deus, Criador de todo o universo, e Jesus, caminho, modelo e guia da humanidade. Então vamos então agora para a palestra do nosso irmão Antônio Peroba, fazer a oração que o nosso querido e amado Mestre nos ensinou para podermos falar com o Pai. Com toda simplicidade e amor, foi assim que Ele nos ensinou a conversar com o Pai, onde quer que estejamos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque de vós é o poder, o reino e a glória, para sempre que assim seja. Então, meus amigos, vamos agora ouvir o nosso irmão Antônio Peroba com a sua palestra. Olá, meus irmãos, que a paz de Jesus possa adentrar e permanecer nos nossos corações. Estamos aí então atravessando o processo da pandemia que está afetando aí de uma forma bem intensa toda a humanidade, provocando situações novas para todos nós, né? A maneira de sair para as ruas, a maneira da gente visitar os amigos, quando isso for possível, evidentemente que até então ainda se pede a restrição, né, e o distanciamento social, se bem que os bares já abriram, em muitos lugares estão voltando, retomando aí o processo de pseudonormalidade, né? Que na realidade não vai existir, porque a gente vai estar agora tendo que utilizar a máscara de uma forma muito mais constante, né? Mesmo com a vacina, segundo as informações que nos chegam, é que ainda continuaremos fazendo a utilização das máscaras, né? Então a gente vai ter ainda esse processo aí por um longo período na nossa vida, né? E como é interessante esse processo, porque o Covid, né, na realidade não tem nem vida própria, né? Porque ele só consegue se manter vivo no nosso organismo. Se ele estiver fora, em alguns lugares um pouco mais, um pouco menos, mas ele acaba se dissipando, né? E com o acesso da água e o sabão e o álcool gel 70, consegue se eliminá-lo, né? Mas como algo que nem vida tem, nem vida própria tem, consegue trazer tantos problemas, tantas dificuldades. Isso é muito interessante, né? Mas nós espíritas temos já a consciência de que estamos vivendo um processo de transição planetária. Divaldo Pereira Franco, através da psicografia de Manuel Filomeno de Miranda, trouxe 3 livros falando sobre o assunto. Remonta desde o tsunami até os momentos aí que a gente está vivendo de reencarnações de espíritos que virão trazer a solução para o nosso processo evolutivo, que são espíritos mais evoluídos, são espíritos mais afinados, incorruptíveis, que vão chegar, que já estão ali, vão chegar não, já estão aí e vão resolver essa questão de uma forma exemplar para não deixar nenhuma margem de erro, né? Então a gente já está vivenciando esse processo. E muitos estão chegando, mas sabemos também que muitos que ainda não têm uma condição moral mais elevada estão tendo a sua oportunidade de reencarnar aqui para poder fazer a sua tentativa, até para que depois ninguém venha se queixar junto à espiritualidade, né, de não ter tido a oportunidade
de reencarnar e ascender para outros patamares, assim como o planeta irá, de provas e expiações, onde o mal prevalece ainda, para a regeneração, aonde o bem vai prevalecer. Que coisa boa, né? Vamos estar num ambiente muito mais saudável, um ambiente muito mais tranquilo, onde teremos condições de desenvolver as nossas atividades espirituais com maior abrangência, com maior tranquilidade. E isso tudo é muito bom. Mas quero chamar a atenção que essa situação que estamos vivendo não é uma novidade exatamente, né? Se a gente for lá no Livro dos Espíritos, estudar a lei de progresso, a lei de destruição, a gente vai ver que esses processos não são novos, são processos que já foram descritos pela espiritualidade, né? Que já constam e que a gente está vivenciando aí agora com uma novidade, porque a maioria da população ainda não se ateve a essa realidade dos valores e das coisas espirituais, né? Ainda estamos muito devedores com relação ao processo da espiritualização. A gente ainda precisa muito vivenciar essa espiritualização. Jesus já nos chamava a atenção, né, quando ele disse que no mundo sofrereis aflições, né? Então ele já nos alerta que teremos muitas aflições, porque faz parte do nosso processo de evolução ainda ter todo esse tipo de situações que a gente vivencia, essas dificuldades, como um grande aprendizado para a gente poder modificar a nossa postura, a nossa atitude perante a vida. Mas ele disse também: vinde a mim todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. E ele disse que vai nos aliviar porque o seu fardo é leve e o seu jugo é suave. E o jugo é aquela madeira que é colocada sobre o dorso dos bois, para que eles não modifiquem a trajetória, continuem ali sendo guiados em linha reta, né? E aquela madeira, evidentemente, tem um peso muito grande para poder mantê-los ali naquela condição, naquela direção. Mas Jesus diz que o jugo dele é suave. Por quê? Porque o jugo dele é o Evangelho. Então, viver o Evangelho vai nos levar à suavidade desse jugo que Jesus nos propõe. Então, a gente chega à conclusão que a maior dificuldade talvez seja o quê? A vivência prática deste Evangelho que Jesus nos trouxe, que é a grande mensagem de amor que Deus nos remeteu através de nada mais, nada menos do que Jesus, o governador do nosso planeta, né? E tem uma historinha bem interessante aqui nesse livro, Jesus no Lar, de Neio Lúcio, através do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, que faz essa psicografia, e que traz informações muito interessantes da vivência evangélica de Jesus e os seus discípulos. Esses evangelhos que eram feitos na casa de Pedro são narrados aqui neste livro pelo nosso irmão Neio Lúcio, através do Chico Xavier, e aí mostra essas histórias sobre a ótica de nada mais, nada menos do que o Mestre Jesus. Eu vou narrar aqui para vocês agora o capítulo 37, que é uma história que está muito ligada a esse processo que a gente está vivendo nos dias atuais, né? Qualquer semelhança não é mera coincidência. Então vamos lá, chama-se O Filho Ocioso. Reportava-se a pequena assembleia a variados problemas da fé em Deus, quando Jesus, tomando a palavra, narrou complacente. Um grande soberano possuía vastos domínios, terras, rios, fazendas, pomares e rebanhos eram incontáveis em seu reino prodigioso. Vassalos inúmeros serviam-lhe a casa em todas as direções. Alguns deles nunca se perdiam dos olhos do Senhor, de maneira absoluta. De tempos em tempos, visitavam-lhe a residência, ofereciam-lhe préstimos ou traziam-lhe flores de ternura, recebendo novos roteiros de trabalho edificante.
Outros, porém, viviam a bel prazer nas florestas imensas, estimavam a liberdade plena com declarada indisciplina. Eram verdadeiros perturbadores do vasto império, porquanto, ao invés de ajudarem a natureza, desprezavam-na sem comiseração. Matavam animais pelo simples gosto da caça. Envenenavam as águas para assassinarem os peixes em massa. Perseguiam as aves ou queimavam as plantações dos servos fiéis, não obstante saberem no íntimo que deviam obediência ao poderoso Senhor. Um desses servidores levianos e ocioso não regateava sua crença na existência e na bondade do rei. Depois de longas aventuras na mata, exterminando aves indefesas, quando o estômago jazia farto, costumava comentar a fé que depositava no rico proprietário de extenso e valioso domínio. Um soberano tão previdente quanto aquele que soubera dispor das águas e das terras, das árvores e dos rebanhos, devia ser muito sábio e justiceiro, explanava consciente. Sutilmente, todavia, escapava-lhe a todos os decretos. Pretendia viver a seu modo, sem qualquer imposição, mesmo daquele que lhe confiara o vale em que consumia a existência regalada e feliz. Decorridos muitos anos, quando as suas mãos já não conseguiam erguer a menor das armas para perturbar a natureza, quando os olhos embaciados não mais enxergavam a paisagem com a mesma clareza da juventude, inclinando-se-lhe o corpo, cansado e triste, para o solo, resolveu procurar o Senhor a fim de pedir-lhe proteção e arrimo. Atravessou lindos campos, nos quais os servos leais, operosos e felizes cultivavam o chão da propriedade imensa, e chegou ao iluminado domicílio do soberano. Experimentando aflitivo assombro, reparou que os guardas do limiar não lhe permitiam suspirar do ingresso, porque seu nome não constava no livro dos servidores ativos. Implorou, rogou, gemeu. No entanto, uma das sentinelas lhe observou: o tempo disponível do rei é consagrado aos cooperadores. Como assim? Bradou o trabalhador imprevidente. Eu sempre acreditei na soberania e na bondade do nosso glorioso ordenador. O guarda, contudo, redarguiu sem pestanejar. Que te adiantava semelhante convicção se fugisse aos decretos de nosso soberano, gastando precioso tempo em perturbar-lhe as obras? O teu passado está vivo em tua própria condição. Em que te servia a confiança no Senhor, se nunca vieste a Ele trazendo um minuto de colaboração em benefício de todos? Observa-se logo que a tua crença era simples, meio de acomodar a consciência com os próprios desvairos do coração. E o servo, já comprometido pelos atos menos dignos e de saúde arruinada, foi constrangido a começar toda a sua tarefa de novo, de maneira a regenerar-se. O mestre calou-se durante alguns momentos e concluiu: aqui temos a imagem de todo ocioso Filho de Deus. O homem válido e inteligente que admite a existência do Eterno Pai, que lhe conhece o poder, a justiça e a bondade através da própria expressão física da natureza, e que não o visita em simples oração de quando em quando, nem lhe honra as leis com o mínimo gesto de amparo aos semelhantes, sem o mais leve traço de interesse nos propósitos do grande soberano, poderá retirar alguma vantagem de suas convicções inúteis e mortais? Com essa indagação que calou nos ouvidos dos presentes, o culto evangélico da noite foi expressivamente encerrado, né? Então, a gente vê que não é muito distante do que ocorre com boa parcela da nossa população, né? Da população desse planeta de provas e expiações. Muita gente, mas muita gente mesmo, não busca essa conexão, eu não digo nem com uma religião, mas com a espiritualidade, né? As pessoas não se atêm à necessidade
de se conectar com o Senhor da vida, de se conectar com essa energia maior e criadora de tudo o que há neste vasto e imenso universo. Ou melhor, hoje já sabemos que são universos, né? Então, hoje em dia é fácil você analisar que existe uma força infinitamente superior, mais inteligente, criadora, quando a gente olha onde estamos situados, onde o nosso planeta se encontra, né? Ao analisar os milhões de galáxias, de sóis e todas essas informações que a ciência nos traz, fica muito fácil a gente perceber qual o valor de um ser para poder criar tudo isso, né? Não seríamos o mais sábio, o mais inteligente dos homens aqui encarnado capaz de fazer isso, ao ponto de encontrarmos, por exemplo, na distância da Lua para a Terra, um ponto crucial milimetricamente calculado, aonde chegasse mais próximo e as ondas subiriam tanto que a vida na Terra seria impossível. Que se afastar demais teria também um impacto extremamente negativo, inviabilizando a vida no nosso planeta. Que diramos então do Sol? O Sol, o astro, essa estrela anã de quinta grandeza, que sem a sua presença neste exato ponto em que se encontra, nós teríamos grandes problemas. Se mais próximo, queimaria tudo, inviabilizaria a vida. Se tivesse mais distante, faria com que as noites fossem tão longas que a vida também estaria inviabilizada. Vejam como parece que foi feito com o esquadro, a régua e o compasso, né? Medido assim com a perfeição. Que inteligência que habita aqui poderia conseguir desenvolver todo este grande e imenso projeto se não fosse Deus? E, no entanto, nós vemos que a dificuldade da humanidade de perceber esses valores e de se conectar com Deus é muito grande ainda nos dias atuais. Eu estava assistindo uma série pela Netflix chamada Ascensão do Guerreiro Otomano, que conta a história dos muçulmanos turcos, né? É uma história assim, muito bonita, me tocou profundamente. Tão profundamente que eu me disponibilizei a assistir 400 e tantos capítulos aí, né? Para poder conhecer a fundo até o final essa história que é tão envolvente e que traz ensinamentos fantásticos, nos mostram assim momentos extremamente valiosos, né, nessa vida, nessa luta que eles tinham, né, contra os cristãos e principalmente contra os mongóis que queriam se apossar de todas as suas terras. Então eles dão demonstrações assim de uma fé inabalável para com Alá, Deus no caso, né? E realmente eles tinham assim uma fé indescritível, ao ponto de que, ameaçados de morte, eles diziam que seria um grande prazer morrer, né, e se tornar um mártir, né, porque a causa não era deles, a causa era de Alá, né? Então é algo assim estonteante, ao ponto de um comandante mongol falar com um turco que na realidade era um traidor da causa, porque prestava serviço para os mongóis, né, que eram os invasores. E aí esse coronel diz a esse turco que eles precisavam, na realidade, implantar a religião dos mongóis, né, lá naquele estado em que eles viviam. E aí o turco falou, isso é impossível, porque aqui as pessoas morrem e morrem com satisfação. Elas não se preocupam em morrer porque elas são tão afinizadas com a religião que elas entregam suas vidas. Então você não vai conseguir isso aqui nunca.
né? Ele estranhou, discutiu, mas acabou deixando para lá, até que houve uma situação em que esse comandante mongol chega até um local em que estava uma autoridade religiosa deles, o sheik, né? E ele estava lá se alimentando, todo mundo ficou receoso quando esse comandante chegou, se levantou e tal, aquela celeuma toda, e o sheik lá continuou tranquilo, se alimentando, fazendo a sua refeição. E aí o comandante se aproximou: como você não tem medo de mim, não? Ele falou: não. Ele colocou a espada no pescoço dele, ele continuou se alimentando. Ele falou: se você quiser me matar, sem problema, porque você vai estar me martirizando. Porque o único que eu temo é Alá, que é o nosso Deus, né? E é a quem a gente doa a nossa vida. Então, você me matar não vai significar nada. O que eu não vou deixar de ter é a minha crença, a minha convicção e de, né, colocar em prática as propostas que Deus nos trouxe através do profeta Maomé, né? Então foi assim algo extasiante, porque o comandante ficou boca aberta e aí ele falou, e aí o turco estava, aquele que havia dito que não dava para implantar a religião dele lá, estava presente e falou para ele: agora você entendeu? Né? Porque realmente era impossível. Então, uma fé, assim, uma convicção, uma certeza tão grande que enche os nossos olhos, né? E que hoje em dia, infelizmente, ainda falta. Às vezes a gente vê algumas religiões dizendo isso, né, que tem essa fé, mas na realidade estão mercantilizando essa fé, fazendo trocas, né, dando bens materiais em troca de mais bens materiais, como se Deus não fosse dono de tudo, o grande Criador incriado que disponibiliza todo esse manancial de possibilidades em todos os universos para que possamos evoluir, para que possamos entender, para que possamos crescer. Mas como ainda temos muita distância, muita dificuldade deste entendimento, o que o Pai faz? Manda Jesus, que nos traz a grande mensagem do Evangelho, para que a gente pudesse despertar, para que a gente pudesse entender, para que a gente pudesse perceber verdadeiramente qual o propósito real em que a gente deve se basear para viver nessa existência, nessa vida que temos, que é infinita, e que nessa existência, nesse plano de provas e expiações, como deveríamos proceder, como deveríamos avaliar a nossa situação para agir de forma a conseguir a nossa evolução. Dizem alguns que poderemos evoluir por duas vertentes, pela dor ou pelo amor. É um equívoco. Na realidade, só existe um caminho para a nossa ascensão até os altiplanos celestes: o amor. É a única maneira. A dor vai nos recolocar no caminho do amor. E somente isso é o que ela faz, porque ela nos traz a realidade da nossa condição de seres, né, na caminhada, de seres ainda muito orgulhosos, mas que não temos a expressão que muitos acham que tem, né? Por isso Jesus abre o sermão profético, o sermão da montanha, aquele que Mahatma Gandhi disse que, perdidos todos os livros sagrados e apenas então somente ele restasse, que nada estava perdido. No Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças, Jesus abre com a primeira bem-aventurança dizendo: bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus. E esses pobres pelo Espírito são aqueles que já se desapegaram da questão material, que já se percebem verdadeiramente como somos, seres espirituais passando uma experiência na matéria, mas que não somos aqui. Olha que coisa interessante, todos nós somos
extraterrestres. A gente assistiu o ET, né? E achava interessante, mas na realidade nós também somos, porque ninguém nasceu aqui, ninguém fincará raízes aqui. Todos nós somos do plano espiritual e para lá retornaremos. E eu diria até que no meu caso principalmente, eu estou mais próximo de lá do que daqui, né? Já fiz uma boa trilha aí e estou me encaminhando para atingir o plano do espírito, que é a nossa verdadeira casa, é o nosso verdadeiro lar. Então, nós precisamos cultivar o quê? A humildade, o desapego. É o possuir sem ser possuído, né? Porque vivemos num mundo material que nos chama muito, que nos impressiona por demais para o ter em detrimento do ser. Então a gente, achando que vai ficar aqui eternamente, a gente se ocupa muito nas questões do ter, que são evidentemente necessárias à nossa existência. A gente precisa se alimentar, se cuidar da nossa saúde, se vestir, enfim, uma série de coisas que a gente precisa fazer, né, e que são coisas materiais que demandam recursos para tanto. Mas não podemos deixar de lembrar que o mestre também disse, né, numa de suas passagens, qual o pai em que o filho pede o pão e ele dá uma serpente? Quanto mais o Pai que está nos céus, né? Disse também que até os pássaros do céu se alimentam, né? Apesar de não ter sem nem fiar, né? Que diremos nós, né? Então temos condições amplas de sobrevivência nesse plano da matéria. É verdade que, por vezes, o que ocorre é que a ganância, os interesses materiais e econômicos fazem com que as dificuldades se acentuem, né? É verdade que não há possibilidade, como o próprio Evangelho chama a atenção, de termos uma riqueza uniforme. Ela é necessária nas suas desigualdades, para que haja interesse, para que haja busca, para que haja progresso e desenvolvimento por parte de todos, né? Para que ninguém fique ali paralisado e que a evolução venha ocorrer. Mas evidentemente que não existe o interesse de que se tenha, né, miséria. Não, isso com certeza não é algo que Deus deseja para nós. Se ela existe, não existem outros culpados senão nós mesmos, que deixamos nos levar pelo orgulho, pelo egoísmo, pela ganância, pelo querer absorver as coisas para si próprio. Até aqui no Nordeste temos aquele dito, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. E é com essa linha de pensamento que nós estamos criando cada vez mais o que? Pessoas, né, que estão infelizes com a sua existência, pessoas que, não querendo justificar, mas às vezes chegam até o crime. Por quê? Porque não tem uma noção, não tem uma missão de vida, não tem uma percepção de valor de vida maior. Por quê? Porque estão vendo essa questão do material da forma que existe, sem poder participar, sem poder usufruir dessa questão material. Então vejamos que é uma dificuldade imensa, né, essa questão, porque a pessoa vê, mas não pode chegar. E aí a gente vê os absurdos, como vi um dia desses aí atrás, uma reportagem no portal do UOL, onde o filho de um apresentador famoso aparecia com um relógio que era avaliado em 220 mil reais. Reparem só, 220 mil reais. É verdade que o relógio é algo, por vezes, necessário para a gente se localizar, mas a ideia dele é de mostrar as horas, né? Agora, 220 mil reais. Eu fiquei boquiaberto com aquela situação. Pois no dia seguinte veio uma outra reportagem falando que ele, se você ficou de boca aberta com relação a essa questão, então não se surpreenda, porque é uma questão de família. O pai tinha um relógio
de R$2.200.000. Um relógio. Né? Que mundo é esse, minha gente? Né? Tudo bem, você se dá bem, se destacar, ganhar dinheiro. Eu acho que todo mundo tem o direito de assim agir, de assim fazer. Mas você chegar nesse ponto de fazer uma situação de ter algo, um bem material minúsculo no valor de que 2.200.000, coisa que a maioria de nós não vai conseguir ganhar enquanto estivermos encarnados nesse planeta. Talvez algumas reencarnações, né? E várias reencarnações, a gente não vai conseguir ganhar esse dinheiro e a pessoa dá num relógio. Que coisa, que situação, né? Que percepção de valor que essa pessoa tem. Quanto poderia se fazer, quanto poderia se ajudar, né, as pessoas com um valor desse. Então a gente vê que há realmente muita coisa que precisa ser modificada nesse contexto do nosso planeta. A começar pela análise do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Jesus nos fala sobre o que é necessário para salvar o homem. E aí ele diz o quê? Ele diz que o rei tomará o seu assento e reunirá as ovelhas e os bodes, passando as ovelhas para a sua direita e os bodes para a sua esquerda. Então ele dirá para as ovelhas: bem-aventurados sois vós, vinde e gozai do reino dos céus, porque quando tive fome, me deste de comer, quando estive nu, me vestistes, quando estive doente, foste me ver, quando estive sem teto, me abrigaste, quando estive preso, foste me visitar, quando estive com fome, me alimentastes. E aí eles perguntarão: mas quando foi que nós fizemos tudo isso? Ele responderá: toda vez que atendeste ao mais pequenino do meu reino, era a mim que estavas atendendo. Então, vinde para o reino dos céus e gozai. E disse para os outros, para os bodes da sua esquerda: vós me negaste o alimento, me deixaste nu, não fosse me visitar, não me acolheste, não me deste teto, por isso vão arder no fogo do inferno. É lógico que ele usava de símbolos fortes para poder fazer com que as pessoas se detivessem com atenção na sua fala e refletissem sobre aquilo que ele dizia. E aí perguntaram a ele: mas quando que deixamos de lhe atender? E ele diz a elas: toda vez que deixasse de atender o mais pequenino do meu reino, era a mim que estavas deixando de atender. Logo, quando a gente atende alguém necessitado, estamos fazendo isso por Jesus. Jesus é o governador do planeta. O que ele vai precisar da gente? Nada. Ele terá uma imensa satisfação de nos ver evoluindo, crescendo, nos melhorando moralmente, mas ele não precisa de nada que parta da gente. Então tudo que fazemos por ele, fazemos por nós próprios. E aquele que faz algo pelo seu semelhante, que doa alguma coisa, que estende uma mão amiga, que estende ouvidos amigos para ouvir o sofrimento, que dá uma palavra de incentivo, que manda uma mensagem para aquelas pessoas que necessitam, e hoje sabemos que são muitos os necessitados, esse está fazendo um bem para si próprio, até porque quando ele toma essa ação, o primeiro a ser beneficiado é o agente da ação. Eu faço parte de um grupo de trabalho de distribuição de sopa e sempre disse que o mais beneficiado não é aquele que vai receber a sopa, e sim nós que estamos ali juntos, comungando dessa oportunidade para estender um pouco de auxílio
ao nosso irmão mais necessitado. Assim como fez Jesus quando disse, né, que o que macula o homem não é o que entra na sua boca, mas sim o que sai. Porque o que sai foi formatado no coração. Coração, à época, significava o próprio órgão, o órgão do sentimento, e também a mente, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente, né, produz de pensamento. Então, quando a gente está fazendo alguma coisa boa, estamos envolvendo a nós mesmos primeiro, através dos nossos pensamentos, que a gente primeiro pensa que é uma energia viva, é a força do pensamento. Então, quando eu penso no bem, eu estou inundando o meu ser, as minhas células, de bons pensamentos, de coisas positivas. Mas quando faço isso também com o sentido contrário para o mal, também estou envolvendo todo o meu ser, as minhas células, nos pensamentos e nas energias negativas. E essas energias são extremamente danosas, as negativas. Tanto é que a gente tem aí a questão do câncer de mama, que foi diagnosticado como uma retenção de má água. Né? Nosso corpo, 70% é a água. Né? Quando a gente deixa a água parada, ela transforma-se em criatório de coisas negativas e ruins. Né? Então, a má água, a água parada, a mágoa, ela fica no nosso coração, fica nos nossos órgãos, degenerando, né, o nosso organismo. Então, quando a gente tem bons pensamentos, a gente afasta as mágoas, porque as mágoas estão muito ligadas ao orgulho, né? A gente só se magoa porque a gente se acha mais do que a gente é. Porque se a pessoa disse algo que nos magoou, de duas uma. Ou ela está dizendo uma inverdade, então não teríamos por que nos magoar, ou ela está dizendo uma verdade. E aí a gente precisa prestar atenção para poder modificar a nossa postura enquanto neste caminhar. Né? Então a gente tem que trabalhar na construção, né, da nossa evolução, fazer o que Jesus nos recomendou através do Evangelho, né? Que aquele que me ouve, que ouve essas palavras, né, e as coloca em prática, é como aquele homem sábio que ergue a sua casa sobre a rocha. Ele vai edificá-la sobre a rocha. E aí os rios transbordam, os ventos batem e a casa permanece em pé. Mas aquele que não me ouve, né, aquele que não coloca em prática as minhas palavras, é como aquele que ergueu a sua casa sobre areia. E aí os rios transbordam e os ventos se abatem sobre essa casa, e aí o que acontece? A casa vai ao chão. Né? Então a gente precisa usar da sabedoria do Evangelho e fazer com que os nossos talentos, aqueles talentos que a gente trouxe, que na realidade não são nossos, né? Porque a gente traz os talentos que a espiritualidade nos concedeu, que Deus nos deu, para que a gente possa chegar aqui como naquela parábola, né, tão famosa, a parábola dos talentos, a gente possa chegar aqui e multiplicá-los. Como é que a gente vai multiplicar? Trabalhando em prol do nosso semelhante, trabalhando em prol do progresso, trabalhando em prol da nossa própria transformação. Porque quando a gente voltar para o plano espiritual, os benfeitores amigos não vão nos perguntar: mas Antônio Peroba, você era de que religião? Você era espírita? Você era evangélico? Você era muçulmano? Não. Eles vão perguntar: o que você fez com o conhecimento que você teve do espiritismo? Quais foram as suas atitudes? O que você transformou dentro de você mesmo? O que você fez com esse conhecimento e transformação em prol daqueles que não tinham o mesmo conhecimento? O que você fez de tudo isso? Nos conte. Né? Eles não vão querer saber de mais nada, só aquilo de bom e de bem que nós deixamos
neste planeta. Né? Por isso, meus irmãos, a gente tem que estar atento aos Covids, aos tsunamis, a todos esses eventos que estão acontecendo no nosso planeta, porque nós precisamos absorver o que é que realmente está querendo dizer tudo isso na minha vida. O que que esse processo, o que que essa dificuldade significa para mim? Onde é que eu preciso mudar para poder sair dessa faixa vibratória? Porque se a gente vê muita gente em dificuldade na questão principalmente econômica, que é uma área bem complexa para qualquer pessoa, nós vemos também outras em plena pandemia aumentando o seu faturamento, ganhando mais. E o que que elas têm de diferente dos outros? O que uns têm diferente dos outros? Será que Deus está protegendo mais esse em detrimento daquele? Não, porque Deus é bom e justo. Se Deus é bom e justo, então Ele faz tudo para que a gente possa melhorar, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa superar as nossas dificuldades. Não é verdade? Então, Ele quer que a gente entenda, compreenda, perceba e modifique a nossa postura para sermos melhores. E o que é que a gente ainda vê pela nossa humanidade afora? A gente vê tanta dificuldade, tanto envolvimento nas questões materiais, tanto abandono do semelhante, pais e filhos que não se falam, que não completam a relação para que foram colocados neste planeta, a relação de amorosidade, a relação de melhora, de transformação, a relação de um cuidar do outro, de devolver os cuidados. E o que a gente vê? A gente não vê muitos fazendo isso. A gente não vê uma quantidade grande, porque senão os asilos não estariam cheios, não é verdade? Tanta gente nos asilos que nem visita recebe. Imagine ser largado, relegado à solidão, sem um apoio, sem um amparo, porque os filhos estão jovens e querem viver as suas vidas, mas esquecem que tiveram os seus pais para poder levá-los e conduzi-los até a juventude. E que mesmo que esses pais não tenham sido bons, eles merecem ser bem tratados, né? Merecem ser acolhidos, porque não devemos jamais pagar o bem com o mal. Né? A gente tem que pagar sempre o bem com o bem, o mal com o bem. Não é verdade? Então a gente tem que dar o melhor de nós, porque estamos aqui para esse imenso aprendizado, né? Como na parábola do semeador, né? Que ele saiu a semear, colocando as suas sementes por diversos lugares. Algumas perderam no solo e os pássaros do céu vieram comê-las. Algumas sementes ficaram entre os espinheiros, e aí os espinhos sufocaram e eles não conseguiram germinar. Outras caíram entre as pedras, mas como não tinham terra para criar raízes, logo que brotaram, o sol as queimou. Outras, finalmente, caíram em terra fértil, rendendo umas 1 por 100, outras 1 por 60 e outras 1 por 30. Qual é o tipo de solo que nós estamos oferecendo para as sementes do Evangelho de Jesus? Qual é esse solo que nós estamos? Um solo apto, fértil, para poder absorver essa semente e fazer com que ela floresça, frutifique em diversos estágios, né? 100, 60 ou 30 por 1? Ou estamos ainda dispensando essa grande oportunidade que a mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo nos trouxe, de vivenciá-la para a gente poder trabalhar o nosso dia a dia, a nossa evolução, através de pequenas atitudes que a gente pode estar modificando. É verdade, meus irmãos, que existem dificuldades.
Sem dúvida alguma, todos nós estamos inseridos aqui nesse meio material e os próprios espíritos reconhecem as dificuldades das quais somos acometidos pela impressão forte que a matéria nos ocasiona. Falando aí, inclusive, que o nosso corpo é como se fosse um verdadeiro mata-borrão que absorve toda essa questão material e tem dificuldades de se recordar, né, dos valores espirituais, dos valores morais. Mas é lógico que é possível que a gente possa mudar essa circunstância na qual estamos inseridos enquanto humanidade. É verdade, é real, é concreto que nós podemos vivenciar o amor ao próximo através da caridade no nosso dia a dia. Isso mesmo tendo dificuldades econômicas, a gente pode transferir, né, as nossas atitudes através de uma prece, através de uma vibração amorosa pela humanidade, pelos doentes, pelos profissionais, os médicos que cuidam desses doentes, pelos nossos dirigentes, pelos nossos governantes, pelos nossos políticos, né, que têm as suas deficiências, é verdade, mas e nós? Já estamos melhores que eles? Já somos melhores? Já somos mais honestos? Já somos mais moralizados? Ou ainda também pecamos? Ou ainda temos, na realidade, falta de oportunidade para poder cometer algum delito? Olhe, não é raro ver processos de caminhões que tombam nas estradas e, ao invés da população ir tentar socorrer o motorista, vai saquear a carga que estava no caminhão. Triste, mas infelizmente ainda é a condição de boa parte daqueles que vivem aqui. E nós, meus irmãos, que já estamos aqui com toda a informação, todo o conhecimento que a doutrina espírita nos traz, temos o dever, a obrigação de expandir esse conhecimento através de novos horizontes, através das nossas atitudes, através da nossa postura modificada, transformando aquilo que ainda não está bom na nossa existência em condição melhor, sabendo que teremos muitas outras existências para completar esse projeto. Mas quanto mais a gente acelera o nosso passo, quanto mais a gente faz no momento atual, mais rápido será essa superação. Até porque quanto mais buscamos evoluir, mais nos conectamos com os bons espíritos amigos. E com essa conexão com esses nossos amigos e irmãos, nós vamos conseguir minimizar as nossas dificuldades. Acabar com elas, como eu já disse, não é uma situação para esse nível de evolução em que nos encontramos. Estaria, vamos dizer assim, bem distante ainda, mas é possível de chegar. E para chegar, a gente precisa dar o primeiro passo, a gente precisa subir o primeiro degrau, a gente precisa tomar a primeira atitude. Sem essa postura de mudança, de transformação, não conseguiremos realmente superar as nossas dificuldades. Então a gente precisa começar aos poucos, vai criando hábito de fazer coisas melhores e diferentes, vai criando hábito de visitar de 3 em 3 meses um asilo, de 3 em 3 meses um orfanato, de fazer algo por alguém, de ouvir alguém, de dar importância para uma pessoa que não está sendo amparada por aqueles que diziam lhe amar. Isso a gente não sabe o quanto é benéfico. Não existe preço, não existe como quantificar, qualificar essa ação, porque toca no coração daquele que se sente abandonado receber uma visita. Quem de nós não gosta de ser lembrado? Quem de nós não gosta de receber uma mensagem? Quem de nós não gosta de receber uma ligação de um amigo, de um parente, de um familiar? Quem de nós não gosta de ser acariciado, né, por alguém próximo ou distante, que nos ama, que faz parte do nosso processo evolutivo? Que dirá então essas pessoas
que trabalharam tanto, sofreram tanto na vida e hoje estão lá abandonados, né, pelos seus parentes, pelos seus familiares. Então, necessário se faz que aqueles que têm essa condição de amparo, de um bom relacionamento, de estar ainda com a família ali apoiando, de também ir doar um pouco do seu tempo para aquele que está lá precisando. São esses os menores do reino de Deus, são esses menores que Jesus nos falou. Foi para estes que ele veio, para os cegos, os coxos, os aleijados, os pobres e estropiados, que não são outros senão nós mesmos, né? Que passamos por aquela época, não percebemos o valor daquela mensagem e ainda estamos aqui neste plano, ainda estamos aqui tentando superar as nossas dificuldades, e elas só serão superadas à medida em que a gente se aprofundar nesse autoconhecimento desse ser maravilhoso que habita em cada um de nós, né? Porque somos filhos de Deus, portanto somos divindades, né? Só precisamos fazer o trabalho dessa grande descoberta do que verdadeiramente somos, né? Fazer a descoberta desse Deus interno que habita dentro de nós, e voltando ao grande mestre, faça brilhar a vossa luz, né? Ele disse para que a gente pudesse colocar essa luz para iluminar toda a colina, para iluminar todo o ambiente por onde estejamos, né? Por quê? Porque ele já sabia que todos nós somos possuidores dessa luminosidade. Estivemos, é verdade, na escuridão, mas hoje já estamos dando passos decididos para a claridade maior, que é a claridade do Pai. Já estamos nos direcionando, nos encaminhando para vivenciar cada vez mais ligados à intimidade da luz, né? E não nos faltam exemplos para nos mostrar, para nos guiar os caminhos que a gente pode trilhar. São as irmãs Dulces da vida, as Madres Teresas de Calcutá, os Divaldos, Chicos, esses anônimos ou não, porque muitos estão aí na mídia se destacando, trazendo a mensagem, mas outros tantos estão por aí no anonimato, fazendo o trabalho, mostrando no dia a dia como devemos nos direcionar para evoluir também, para chegar, para atingir a patamares mais elevados. Então só nos cabe, meus irmãos, meus amigos, arregaçarmos as mangas, percebemos o valor que o coronavírus tem, que ele trouxe oportunidades, porque quem lança o olhar com otimismo não vê dificuldade, vê oportunidade de transformação, vê oportunidade de redirecionar, de analisar qual é a minha missão, qual é o objetivo da minha vida, o que verdadeiramente eu estou fazendo aqui, o que eu desejo, quais são os meus objetivos maiores, o que eu estou fazendo pelo meu próximo, o que eu estou fazendo, né, para me melhorar, para me sentir mais feliz através da felicidade do meu semelhante. O que eu estou fazendo para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Eu já consigo me amar? Porque se eu não me amo, como eu vou amar a Deus? Como eu vou amar o meu próximo? Né? Outro dia desse houve uma história de uma pessoa que falava em se suicidar, né? Mas uma pessoa extremamente negativa, né? Que parece que é daquelas pessoas que por onde anda com uma nuvem negra em cima da cabeça, né? E aí falou, olha, eu trabalhei tanto tempo e hoje que eu tenho nada, sou pobre. Eu falei, mas você poupou alguma coisa durante o tempo que você trabalhava? Nem me respondeu, né? Por quê? Porque não quer assumir as suas falhas, não quer refazer, não quer recomeçar,
não quer ressignificar os fatos que ocorreram na sua existência. Os fatos não tão bons, a gente analisa e serve como exemplo. E os bons a gente repete para melhorá-los, para qualificá-los, para que a gente possa ser mais feliz. Muitos dizem, se eu pudesse voltar na minha vida, eu faria tudo diferente. Nada. Se você voltasse na sua vida, você ia fazer as mesmas coisas que você fez. Por quê? Porque é o conhecimento que você tinha na época, era a percepção de vida que você tinha na época. Mas hoje não. Hoje a gente pode fazer diferente. Hoje a gente pode modificar a nossa postura, as nossas atitudes e fazer, como diz o nosso irmão Francisco Cândido Xavier, eu não posso voltar e fazer um novo começo, mas eu posso, a partir do presente, trilhar um novo futuro. Né? E o futuro nos aguarda, mas ele depende do que estamos fazendo aqui e agora. Sem o aqui e agora, não temos futuro. Né? Então a gente não deve se prender ao que vai mesmo acontecer amanhã. Quem é que pode garantir? Ninguém, só Deus. Deus pode garantir, dizer vai acontecer isso e isso, e realmente acontecer. Mas nós não temos essa condição de prever o que vai acontecer no nosso amanhã. Mas a gente precisa estar preparando esse amanhã através do hoje, através das atitudes renovadas, através do otimismo, através da fé que aqueles amigos lá da série que eu falei trazem para a gente, a convicção de que Deus está comandando tudo a todo momento, que só acaba quando Deus determina o fim, porque até no fim do jogo pode ter prorrogação, não é? Então, que a gente tenha essa visão, que a gente tenha essa percepção da fé, da convicção da presença divina entre nós e que a gente possa seguir com a certeza de que estamos trilhando o caminho que nos levará até a luz. Que a paz do Mestre Jesus, que os bons amigos espirituais possam nos fortalecer nessa jornada, nessa caminhada e que possam estar sempre ao nosso lado. Muita paz para todos vocês. Meus queridos, estamos chegando ao final. Queremos agradecer ao nosso irmão Antônio Peroba e agradecer, em primeiro plano, ao arquiteto do universo, que nos criou simples e ignorantes e nos deu a possibilidade de galgar os mundos felizes e a angelitude. Agradecemos também ao governador espiritual do nosso planeta Terra, Jesus, que se fez guia, caminho e também se fez ponte para nos ligar ao Pai. E é esse que não nos deixa órfãos e está aqui conosco por toda a eternidade. Então, meus queridos, muito obrigado a todos. Vamos então fazer a oração final. Mas antes, porém, vamos estar em sintonia com o nosso querido e amado Senhor. Eu estou em sintonia com o Senhor. No momento em que eu estou a meditar, me desligo de tudo que me cerca e vou com o Senhor me encontrar. Eu sou eterno, Ele mesmo que falou e me pediu para e vigiar, instruir-me nas lições que Ele trouxe para poder na vereda caminhar. Eu estou em sintonia com o Senhor. No momento em que estou a meditar, me desligo de tudo que me cerca e vou com o Senhor me encontrar. Eu também fui convidado
e levar a mensagem ao caído, para ele poder se levantar. Eu estou em sintonia com o Senhor. No momento em que estou a meditar, me desligo de tudo que me cerca e vou com o Senhor me encontrar. O Senhor é o meu sirineu, ajudando a carregar a minha cruz, espalhando por todo o meu ser a sua paz, a sua paz, a sua luz. Eu estou em sintonia com o Senhor. No momento em que estou a meditar, me desligo de tudo que me cerca e vou com o Senhor me encontrar. Obrigado, meu Senhor, por tudo isso. Obrigado, meu Senhor, por teu amor. Obrigado, meu Senhor, por tua luz. Obrigado, obrigado, meu Jesus. Eu estou em sintonia com o Senhor. No momento em que eu estou a meditar, me desligo de tudo que me cerca e vou com o Senhor me encontrar. E vou com o Senhor me encontrar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque de vós é o poder, é o reino e a glória, para sempre que assim seja. Ó Senhor Deus, te pedimos por toda a humanidade e te pedimos também pelo Brasil, coração do mundo e pátria do teu Evangelho. Que o Brasil siga em frente na sua missão de levar ao mundo inteiro o Evangelho do Cristo, mostrando o caminho, a verdade e a vida. Que Deus ilumine os vossos seres com a doce claridade das virtudes e muita paz para toda a humanidade. E viva Jesus em nosso coração, hoje, agora e sempre, que assim seja.